aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é quase um dossiê, porque ontem tivemos uma prova concreta que o assunto do momento ele veio para ficar, porque ele não se restringe ao Brasil. É uma questão que, no mínimo, envolve Brasil, Estados Unidos e as eleições. E eu tô falando, obviamente, de liberdade, censura, rede social, Elon Musk e outras coisas. Já quero abrir falando sobre isso, mostrar uma coisa para vocês, depois mostrar os nossos gloriosos parlamentares de esquerda que foram pedir ajuda de alguém pra lá de engraçado, para não falar suspeito. E depois vamos entrar numa questão que aconteceu no dia de ontem. Eu quero trazer algumas ponderações e repercussões, que é o Google falando aí sobre as eleições. Eles não vão fornecer um serviço porque eles não vão querer pagar para ver. Vai que eles ofereçam, vai ter a confusão, eles não consigam fazer o que querem, tome multa. Eles acham melhor abrir mão de um dinheiro do que contrair qualquer tipo de confusão, e envolve lá a resolução que vai estar valendo durante o período eleitoral. Quero também falar sobre um julgamento que pode derrubar o artigo 19 do Marco Civil. Depois, vamos falar do seu Dilma. Fake news, desinformação, tem um pouquinho disso também, mostrar o que a EBC andou fazendo e mostrar as novas contratações de peso. Rapaz, vou estar gastando dinheiro bom aí em comunicação, viu? E aí isso é uma nota muito interessante. Vocês vão entender rapidinho porque é interessante. Depois eu quero falar sobre a direita, falar sobre Bolsonaro. Não tem como falar da direita sem Bolsonaro. Tem algumas coisas bem interessantes. Um texto é falando que a direita veio para ficar. E isso levou a uma movimentação, A turma aí acabar por revelar alguns sentimentos. A turma do meio, do centro, numa live aí de estrelas que eu quero mostrar para vocês. Espero que dê tempo de falar sobre a turma da lacração. E no final tem umas coisas da esquerda, mas acho que não vai dar para comentar hoje. Vamos lá, vamos começar. Ontem fiquei bem feliz com os nossos parlamentares de direita, como vocês podem ver ali, tava vários deles unidos, falando aí várias coisas. O Felipe Barros foi um dos que comentou. O Felipe Barros falou, o Rogério Marinho falou, o Nicolas falou, e o Felipe Barros ele pontuou que eles vão pedir, vão solicitar, ele fala em nome do líder da oposição, cargo que ele ocupa no momento, falando que o caso do Twitter Files trouxe à tona várias confusões, que o Brasil observou. E em nome da oposição, vou acionar institucionalmente o Congresso para que o sigilo seja derrubado em todos os inquéritos e processos. E a turma está pontuando a necessidade de pegar esse assunto, e poder mostrar para a sociedade o que realmente está acontecendo. É importante, também já tem muito tempo, Acho que já deu, eu acho, Pelo menos já deu tempo de dar uma investigada. Espero que os nossos deputados realmente se movam nessa direção. E espero que eles cutuquem aí as suas assessorias de comunicação, que eles têm, partido tem, as bancadas possuem. Porque um desses assessores, eles têm contato com a imprensa e não faltaram veículos de mídia tradicionais, como Estadão, Folha de São Paulo, criticando exatamente esta questão dos sigilos. Então, pontuar, chegar a conversar. Falar, jornalista, vejam só, vocês acabaram de falar sobre isso. Nós estamos aqui, unidos, exatamente para falar, rapaz, queremos retirar esse sigilo, porque não tá bacana. E ver aí se a imprensa vai agir com imparcialidade ou não, Se, não, mas não pode, porque quem tá propondo isso é um bolsonarista, se é um bolsonarista não pode. Mas enfim. Esse daqui é um pequeno tweet de 5 linhas, mas extremamente importante. Extremamente importante. Essas 5 linhas nos dizem conteúdo suficiente para escrever um texto de algumas páginas. Não tô sem querer fazer nenhum alarde, mas para comentar com vocês. Vejam só. Teve o Twitter Files, muita coisa aconteceu, segue acontecendo. A comissão lá dos Estados Unidos, o Comitê Judiciário da Câmara, solicitou documentos junto à administração Biden, tem até o dia 30 para enviar, devem receber, não acho que seja igual ao Brasil, pro lado de lá. Podemos ter mais confusões e o Twitter não é a única rede que funciona no Brasil. O Twitter não é a única rede social que mostrou alguma insatisfação com as coisas. A Rumble também estava no Brasil,
também teve algumas confusões. A Rumble optou por sair do Brasil, né? Não dá pra gente, né, do jeito que tá, tomar a opção deles. E aí a Rumble tá informando que recebeu uma intimação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o mesmo comitê que divulgou os documentos aí do Twitter, como parte de uma investigação sobre os esforços para censurar o discurso online. Vejam só, isso é importante. Ele não está falando sobre censurar o discurso online no Brasil. Ele não está especificando. É uma questão que está colocando de forma ampla. Ampla. Discurso online. Mundo. Cumpriremos a intimação que solicita informações sobre ordens do Supremo. Tu não está preocupada só com o Brasil. Assim que saiu o Twitter Files, alguns setores da imprensa, algumas pessoas até na direita, começam a se questionar, poxa, qual pode ser o interesse do Elon Musk em tudo isso? Se você olha em questão do próprio Twitter, você pode pensar que, sei lá... Vamos partir que o cara tem bom coração, né? Partindo que ele tem bom coração, porque é uma causa que ele defende. Tá, ok. Partindo que ele tem um coração bom, mas que ele também tem interesses secundários, ele quer mostrar que o Twitter é uma plataforma onde a liberdade de expressão prevalece, o que pode atrair para ele um novo tipo de público, pessoas que estão cansadas do que está acontecendo, então ele pode ter algum tipo de ganho. Ele pode ganhar mais com isso, mais usuários que assinam, né, o prêmio, etc. Aí mais tráfego significa normalmente mais publicidade, ele pode cobrar mais por publicidade, então ele vai ter algum tipo de ganho financeiro. Ele pode ter interesse em se fazer ainda mais conhecido no Brasil, quem sabe divulgar ainda, porque isso pode estar atrelado, inclusive a questão da Starlink, a internet dele, tá vendo no mundo inteiro. E a mensalidade, né? Pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo. Pouquinho aqui, pouquinho acolá, no final do mês dá um dinheirinho bom, né? Um dinheirinho bom que acho que pague muitos custos. Aí você vai um pouquinho mais, aí você sai de qualquer bom coração, você já começa a fazer alguns questionamentos mais conspiratórios. Aí você fala, não, às vezes Elon Musk ele tá atrás do lítio no Brasil, lítio para as baterias do carro dele. Pode ser, pode. Acho menos improvável, porque o Brasil não é um grande produtor de lítio. Produz 27 vezes menos do que, por exemplo, a Austrália, tem quinto lugar no mundo. Pode ser que tenha, pode ter algum tipo de interesse. Mas, se a gente olhar para toda a situação e vendo esse tweet, vendo o que está acontecendo, vendo quem está fazendo as solicitações, que a própria imprensa brasileira falou, olha, o deputado aí que gerencia esse comitê é um aliado de primeira hora do Donald Trump, candidato presidente dos Estados Unidos, agora contra o Biden. E algumas pessoas já estavam pontuando que o Musk estava fazendo diz mais sobre os Estados Unidos do que sobre o Brasil. E isso pode ter dois pontos. Primeiro, a turma não tem muito interesse em resolver nada no Brasil, se realmente o interesse for os Estados Unidos, mas às vezes, né, dois coelhos com a cajadada só. Mas ao mesmo passo, se essa situação visa combater a questão, como está ali, o discurso online como todo, de forma ampla, está vindo mais redes sociais, pode levar a crer o seguinte, olha, é isso daqui que Biden pode fazer caso ele seja reeleito. Ele tem um segundo mandato. E se seguir por essa linha, eles estão deixando claro que esta pauta, né, censura, remoção das liberdades, né, fim das liberdades, vai ficar sendo, né, repetida paulatinamente, sem parar, até o período das eleições lá dos Estados Unidos. Então não tem como esse assunto sair do Brasil, o que pode fazer com que nós tenhamos, né, mais desdobramentos sobre o Brasil, tudo que possa ser utilizado, né, para mostrar em relação ao que está acontecendo. E aí, na esteira desses acontecimentos, é uma coisa que eu não sei se os parlamentares de direita chegaram a comentar nas suas visitas internacionais. Eu nunca, sei lá, não vi até então nenhum discurso deles comentando sobre isso. A esquerda que adora apontar, né, e acusar os outros de sabotarem o Brasil, de estar contra o Brasil, etc. Tudo mais, papapá, PBB, mostra toda a sua hipocrisia. Comitiva brasileira
vai discutir ataques à democracia e embate com Musk no Congresso dos Estados Unidos. Do mesmo jeito que eles estão pegando a censura, pegar um balde de lixo e jogar no Biden, a esquerda brasileira quer ajudar para jogar um balde de lixo no Trump. E, obviamente, a turma de esquerda também quer uma ajudinha, né? Dá ajuda aí pra gente censurar no Brasil. A turma gosta de uma censura, né? A turminha da esquerda gosta. Uma comitiva de congressistas, liderada por Elisiane Gama, relatora da CPI do dia 8, vai a Washington na próxima semana discutir com parlamentares americanos envolvidos na investigação da invasão ao Capitólio, os ataques à democracia nos dois países. Aí, quando li essa nota, a manchete, eu já sabia o que eu já tinha certeza do que eu ia encontrar, ainda mais quando fala de Capitólio. O grupo vai se encontrar com o deputado democrata Jamie Raskin. Que eu de coração espero que vocês que me assistem com mais frequência saibam. Quer dizer, eu já ouvi o nome desse cara. Eu já ouvi. Eu sei que o pai dele tem proximidade com Soros. Espero, no mínimo, que vocês lembrem disso. Mas enfim, né? Integrante do comitê da Câmara que investigou a invasão do dia 6 e que foi líder da acusação do segundo processo de impeachment contra o Trump. A ideia é que outros políticos americanos também participem da reunião, mas os nomes ainda não foram confirmados. Essa não é a primeira vez que os deputados envolvidos nas investigações do 8 e 6 de janeiro conversaram. Uma reunião virtual ocorreu em maio passado, né, maio de 2023, com Raskin. Em agosto, uma delegação americana liderada pela deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez esteve em Brasília, onde as respostas aos ataques também foram discutidas. A melhor parte, né? É o pacote completo. Também apoia a iniciativa o Washington Brazil Office, Centro de Pesquisas, adoro isso, que funciona como ponte entre organizações brasileiras e a capital americana. Esse vídeo aqui foi quase você, né? Porque se tivesse pegado o material de ontem com esse, aí dava pra fazer um vídeo só, a gente falar só sobre isso. Mas eu quero trazer um tiquinho do vídeo de ontem. Ontem tava comentando sobre aquela pesquisa, né, do NetLab, que mostrou que quase 36% dos perfis de esquerda que estavam atacando Elon Musk foram considerados robôs. Eu vou dar a notícia como eu quero, né? Porque a Globo só quer atribuir robôs à direita. Então eu vou pegar o estudo da parte que me interessa. Você é igual a Globo. É Globo. Aí olha ali, olha quem apoia o NetLab. O Washington Brasil Office, o mesmo. O mesmo. Que coincidência, né? Que coincidência. E ainda pegando o vídeo ontem, o que o Lula tava falando? E que eu mostrei uma nota de abril do ano passado do Político. Precisamos criar uma nova internacional comunista, né? Agora internacional democrática. Com Macron, com Pedro Sanches. Pior que a ideia do Lula já foi por água abaixo. Eu nem coloquei aqui no vídeo, mas o Pedro Sanches já tá até pensando em renunciar. Depois de um escândalo que envolve aí a sua senhora, apareceu nos noticiários. Mas nem vou trazer no vídeo hoje, né? O Lula vai ter que procurar mais alguém para formar essa aliança. Tem que ligar pro Biden e pedir mais opções lá na União Europeia. E ele comentando isso, será que essa viagem desses parlamentares já não acontece na esteira do que o Lula tá falando? Essa união da esquerda a favor da democracia? Você vê como as coisas, né, vão acontecendo de uma forma assim cadenciada que nós vemos que é uma coincidência. Não passa de uma coincidência, gente. Não tem nenhum tipo de plano, não tem nada acontecendo. É pura coincidência. Mas voltando para a matéria, dei zoom aqui no parágrafo. Para fazer o trabalho direito, que é que os jornalistas não conseguem fazer. Deixa eu até ver aqui o nome dos jornalistas. Uma só. Fernandinha. Você tem que fazer um trabalho melhor. Você tem que, Fernandinha, ler pelo menos o jornal que você trabalha. Pelo menos o jornal que você trabalha. Sabe, tem a responsabilidade, quando você é jornalista, para dar a informação boa para as pessoas. A Fernandinha falou, essa não é a primeira vez que eles conversaram. Eles conversaram em maio do ano passado, né, com James Raskin, e depois teve Alexandria Ocasio-Cortez. Mas não só foi em maio do ano passado. Não só foi em maio do ano passado. E aí eu fico perguntando se foi um lapso, né? A Fernandinha não
não sabia, né? Teve um lapso assim de memória, ela não sabia, ou se ela omitiu de propósito. Porque vai que ela diga qual foi a outra vez. Eles conversaram juntos. Aí a turma da direita começa a gritar e fala: olha, isso daqui faz parte do que o Financial Times divulgou das interferências no Brasil. Talvez seja por isso que ela não comentou sobre os outros encontros com o nosso glorioso Jaime Raskin. Mas vamos lembrar. Se a Folha de São Paulo não lembra, a gente lembra. Eu fui buscar no vídeo. Eu trouxe os prints da época. Se você for lá no Twitter, você vê, por exemplo, o Vili Migo não usa mais essa foto. Aí você pode ter mudado. Beleza, aí fica a critério. Pode olhar no episódio número 1000, cravado. Tá essa notícia lá. Entidades terão encontro com políticos dos Estados Unidos para tratar de risco de golpe no Brasil. Aí você pode falar, mas aí são as entidades, não são os políticos. Mas você pega a matéria para dar uma olhada, né, do que tá na Folha de São Paulo, parece que algumas entidades também vão participar. Aí fica meio assim, né? Tá beleza. Aí fica nesse meio tempo, né? Eu, se fosse fazer a matéria, eu estaria, olha, não é a primeira vez que a esquerda brasileira se encontra com Jaime Raskin. Ou então deixar bem claro que se trata dos políticos, da turma da Lisiane Gama. Aí tá ali, ó. Representantes de entidades civis brasileiras têm reuniões previstas com o senador Bernie Sanders e com o deputado Jaime Raskin. A própria Folha de São Paulo, né, como estou dizendo, 18 de julho de 2022, entidades terão encontro com parlamentares dos Estados Unidos para tratar de risco de golpe no Brasil. E essa matéria, ela tem um componente extra que eu não acho que vocês vão ter capacidade, porque nem eu teria, né? Mas como eu voltei no tempo para ver o que eu estava comentando na época, aí eu peguei, né, a dica. Mas a data dessa matéria é um ponto importante. Vocês lembram o que estava acontecendo em 18 de julho de 2022? Naquele período? Isso é importante. É difícil eu lembrar assim por data, né? Até por mês é difícil. Você pergunta assim, no ano, o que aconteceu em 2022 de importante? Aí beleza. Mas isso aqui não é à toa. Não é à toa. Aí falava assim, ó, o grupo tem reuniões previstas com Bernie Sanders e com Jaime Raskin, que integra a comissão especial que investigou a invasão ao Capitólio. Quem estava indo? Artigo 19, Conectas, Comissão Arnes, Greenpeace Brasil, a PIB, outras lá, CONAC, Geledes, assim como o evento que está a ocorrer nos próximos dias. A viagem está sendo organizada pelo Washington Brasil Office. De acordo com organizadores, tem como objetivo tratar das ameaças ao processo eleitoral brasileiro e pedir um posicionamento firme em relação ao respeito ao resultado da votação, seja quem for o vencedor. Tá bom. Tá bom, tá bom. Aí na época que foi os prints, né? Membros, as organizações filiadas do Washington Brasil Office, né? Seus embaixadores. A gente comentou na época, no episódio 1000. Estamos hoje no 1643. Há 643 dias atrás, estávamos comentando sobre isso. Então, para quem assiste recorrentemente, tem uma memória boa, não tá sendo pego de surpresa. Aí tá ali, né? Sul da Paz, uma galera do MST, MTST, artigo 19, já recebeu uns apoios aí da turma do Soros. Por isso eu grifei ali. Várias outras, né? Ó, o Douglas Belchior, rapaz. Rapaz, eu nem tinha visto. Tô vendo agora, rapaz. Olha só. Conteúdo extra. Isso aqui não estava previsto comentar. Sabe quem é o Douglas Belchior? É o cara da Uniafro. Aquela ONG que entrou com ação contra o Banco do Brasil, pedindo reparação pela questão da escravidão. E também a ONG que entrou com um pedido aí de 1 bilhão de multa, porque atacou a democracia brasileira contra o Twitter. Olha aí, olha aí, ó. Rapaz, que engraçado, viu? Como eu dava até pra chamar de dossiê, mas vai ficar quase um dossiê o vídeo de hoje. É um dossiê, mas só quem assistiu vai saber. Não vou botar no título, não. Aí tem outras pessoas, né? Bem conhecido, 342 Artes. Olha, rapaz, como envelheceu, minha Nossa Senhora, gente. A Decoté. A Decoté foi aquela que foi demitida, rapaz. Eu não olhei, eu copiei as coisas do vídeo, joguei aqui, eu falei, eu vou jogar. Na hora que vir a gente vai comentando. Eu nem vi isso aqui.
Eu tô surpreso. De coração não tinha parado pra olhar. Só copiei e colei. A Decoté é aquela. Lá do jogo que a Aniele foi com as suas assessoras e ela falou lá da torcida de São Paulo, chamando de fascista. Olha ela! Olha a Decoté! Rapaz, que mundo pequeno, viu? Turma do Vladimir Herzog, etc. Ah, não. Lembrei. Lembrei porque eu grifei alguns nomes especiais. Né? Não é só pela... São nomes conhecidos. Essa aqui é uma matéria que vocês já devem ter visto tantas vezes essa matéria. Mas tantas vezes. Que eu falo, meu Deus, eu tô cansado. Que aquela... Aqui foi onde tudo começou. Este talvez foi o primeiro encontro da esquerda brasileira com os amigos do Biden para ajudar o amigo Lula. Na época que foi a turma do Comissão Arnes que revelou. Aí tava lá, né? O artigo 19, o Tazon, Vladimir Herzog, papapá, todo mundo mais. A Maria Hermínia Tavares, que é essa que tá aqui, ó. Essa senhora, escreve na Folha de São Paulo, direto, né? Isso aqui, beleza. E aí, o Cantalice, da Fundação Perseu Abramo do PT, também tava, né? O Cantalice do PT tava para alertar que o Lula, né? Tinha uma ameaça contra ele. Quantas vezes eu trouxe os prints dos vídeos antigos para vocês verem como as coisas acontecem no Brasil. E o que é que foi feito? Nada. Nem para falar assim, não, isso aqui foi denunciado. Denunciamos esses grupos. Não, nada aconteceu. Infelizmente nada aconteceu. Aqui é da época. Da época. Deputados dos Estados Unidos querem investigar se militares interferem nas eleições do Brasil. Você pode ver que a foto da Elisa até tá diferente hoje em dia. Até a foto da Miriam Leitão, né? Aqui tá com o rosto tampado. Deputado da CPI do Capitólio diz que está muito preocupado com ameaças de Bolsonaro à democracia. Você vê como é que funciona a criação dessa narrativa? Eles foram criando desde março de 2022, foi crescendo. Em julho de 2022, aqui ó, 29, tava a Miriam Leitão compartilhando essa notícia. O que é que essa notícia falava? Em 2022... A declaração foi dada durante a audiência com membros de uma comitiva de 19 representantes de organizações da sociedade civil brasileira que estão em Washington em viagem organizada pelo Washington Brasil Office. O objetivo é alertar interlocutores americanos sobre as ameaças ao processo eleitoral no Brasil e pedir que, de forma uníssona, reconheçam o resultado do pleito brasileiro em outubro, seja quem for o vencedor, para evitar qualquer tentativa de golpe de Estado. Um dos próximos passos será justamente entender os laços internacionais da extrema-direita americana. Para Raskin, a América deve cumprir seu papel de apoio às instituições democráticas e eleições no mundo todo. Teu papel é interferir no mundo todo é pela democracia. A comitiva formada por organizações como Transparência Internacional, né, os amigos... Eu nunca vi o Deltan Dallagnol falar um ai da Transparência Internacional. Mas tá aí, né? Doido pra ser prefeito de Curitiba. O Brasil não aprende. Sério, vocês não aprendem. Não aprende. Deltan Dallagnol vai ser prefeito. A turma vai falar, meu Deus, Deltan, como é que você faz isso? Vamos ver. Uma vez Deltan Dallagnol eleito, vamos ver como é que vai ser. Se não vai chegar esse momento, eu falo, meu Deus, mas Deltan fez isso, não acredito. É quem tava lá também, até o grupo Prerrogativas. Até o grupo Prerrogativas tava nesse balaio. É incrível, incrível como as coisas vão acontecendo e vão se repetindo. Aí para falar para vocês sobre a nota, por que a data era importante, essas movimentações se deram, né? O que acontecia em 18 de julho? O que acontecia em 18 de julho? A Transparência Nacional enviou um ofício a diversos embaixadores com a checagem de fatos do que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro em reunião com diplomatas na segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Aqui o Deltan Dallagnol não apareceu para defender Bolsonaro, né? E desmentiu seus amigos da Transparência Internacional que sabotavam o Brasil. Depois ficou bem claro, né? Qual era o interesse real? Tudo tá acontecendo. É triste de ver, a gente vive o mesmo ciclo histórico. As coisas só repetem. Muda os atores, mas o processo é basicamente o mesmo. Tá aí, mais uma vez acontecendo diante dos olhos de vocês. Essas viagenzinhas que a esquerda faz, elas não são, né, inócuas. Elas sempre trazem algum resultadozinho bem prático, mas bem prático. Bem
bem prático. Bem prático. Aprender ter esse senso de praticidade, colocar coisas em prática, não ficar só no discurso, na lacração, é muito importante. Muito importante. Olha a quantidade de ONG. São as mesmas coisas. Será que... Volto a falar... Eu tenho certeza que vai ser... Quase certeza. Quase boto minha mão no fogo. Não, tem que aproveitar o momento e... Putz, eu não sei mais o que falar, sabe? Eu sei que tô repetitivo, gente, mas não muda as coisas. São os mesmos atores, as mesmas ONGs que seguem, né, recebendo apoio da turma do George Soros, Nação Ford, Oak Foundation, etc. Colocar um limite nessas doações internacionais, a esquerda inquisitória vai perder poder. Vai perder poder. Vai, acho que tá mais do que claro. Mas vamos continuar, que ontem teve uma notícia interessante e eu fiquei surpreso com a matéria que saiu na Globo. Surpreso positivamente. Porque, nossa, que bicho te mordeu. Mas não é essa aqui não. Não é essa não. Essa aqui é uma matéria bem factual lá do G1. Google proíbe publicidade política para as eleições municipais deste ano. O Google informou nesta quarta que a partir de maio vai proibir a veiculação de anúncios políticos para as eleições municipais deste ano. A decisão foi tomada devido à resolução, né, do TSE sobre publicidade de candidatos e partidos, considerada muito abrangente pela empresa. Na avaliação do Google, há uma certa dificuldade técnica para cumprir o que a resolução do TSE, publicada em fevereiro deste ano, determina sobre a obrigação de plataformas que realizam o impulsionamento de conteúdo eleitoral. A resolução prevê, entre outros pontos, que a empresa deve oferecer esse tipo de serviço. Manter repositório que permita acompanhar em tempo real informações de anúncios, como conteúdo, valor pago, anunciante, público-alvo do anúncio, disponibilizar ferramenta de pesquisas para consulta de anúncios por palavra-chave, termos de interesse, nomes de anunciantes, além de coletar dados sobre os anúncios de forma automatizada, por meio de interface dedicada, também conhecida como API. Eu acho que também tem um ponto da questão da moderação. É difícil a rede social falar, isso aqui não pode, tem que tirar. E se o negócio não tinha que tirar, tinha que ficar? E se eles errarem na moderação? Eles podem ser processados por isso. Então ele falou, vai dar tanta dor de cabeça. Nós não temos expertise nisso, do que pode... No Brasil, saber o que pode e o que não pode, eu acho que é até fácil. Tudo... Assim, ó, você vê. O Lula ia gostar? O Lula ia ficar feliz? Sim, então pode. E tudo que o Lula fica contra é discurso de ódio. Eu, se fosse dono da empresa, tivesse querendo dar aquela boletada, eu faria isso. Esse seria o meu critério. O que agrada o Lula, eu deixo. O que desagrada o Lula, eu removo. Eu ficaria rico. Eu não sou dono de nenhuma empresa, né? A avaliação, né, é que a definição do TSE sobre conteúdo político é muito ampla e que o cumprimento dessa determinação seria praticamente inviável, podendo resultar em multas para a empresa. A companhia vai manter no ar os serviços de anúncios eleitorais que foram vinculados em seus serviços, mas devido à proibição para esse tipo de conteúdo, a ferramenta deixará de ser atualizada. Aí vejam só. Lá no Globo, já falei para você, né, tem vários colunas, etc, tudo mais. Tem uma turma que tá sempre cobrindo a direita. Tem um do Sérgio Roxo, tá sempre cobrindo a coisa. Tem outro que esqueci o nome agora. Mas o que realmente, assim, os que mais publica as notas sobre o que acontece mais à direita é o Guilherme Caetano. Mas outro ele faz uma matéria, ok, beleza. Essa aqui eu fiquei bem surpreso. Principalmente porque eu peguei a matéria do Estadão pra dar uma lida. Do Estadão nem coloquei aqui. Eu coloquei só uma manchete e um parágrafo. Porque ele falou com especialistas e, sei lá, 90% dos especialistas que ele falou mostram aí problemas sérios dessa situação aí da proibição do Google. Você vê, ó, a decisão do Google de proibir anúncios políticos terá impacto incerto nas eleições, dizem especialistas. Achei a manchete honesta pro que tá no corpo do texto. A decisão do Google de proibir veiculação de propaganda política no Brasil em sua plataforma de anúncios, que começa a valer a partir de maio, expõe a indisposição de plataformas digitais com a moderação de conteúdo, mas a incerteza sobre o impacto disso no mercado de anúncios eleitorais no país. A avaliação de especialistas consultados pelo Globo. Para Bruna Santos, gerente de campanhas globais da Digital Action e integrante da Coalizão Direitos na Rede,
O gesto do Google aponta para uma incapacidade do setor de plataformas digitais de promover, aspas, uma espécie de compliance, não só com a norma do TSE, mas com o que elas prometem. O que está sendo pedido é bem complicado, bem complicado. Vou ler o que ela disse primeiro. É um movimento que já vimos com o Twitter anos atrás, proibir anúncios políticos para justamente evitar responsabilização, multas ou decisões judiciais contrárias à empresa, por ela não ser capaz de realizar uma moderação de conteúdo efetiva e de maneira célebre, né, rápida, como o próprio TSE exige na nova resolução. Cara, não tem como, é impossível. A organização da qual Bruna faz parte, entidade que reúne mais de 50 entidades da sociedade civil e da academia que trabalham em defesa dos direitos digitais, lançou uma nota no mês passado com elogios e críticas à resolução TSE. Por um lado, celebrava a abordagem de temas sensíveis como obrigações de transparência para plataformas e regras para a venda de publicidade direcionada. Por outro lado, previa consequências graves para o debate público. A nota mirava o artigo 9-E da resolução, segundo o qual as plataformas serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral, em alguns casos. Para a coalizão Direitos na Rede, o trecho vai contra a legislação eleitoral e o Marco Civil da Internet, que prevê que os provedores somente serão responsabilizados civilmente por conteúdos gerados por usuários nos casos em que descumprirem ordem judicial específica de remoção. O resultado, previam os críticos, seria levar as plataformas a removerem até conteúdo apropriado com medo de serem penalizadas por eventuais omissões. E aí, pare e pense o seguinte. Pensa o seguinte. Imagina. Eu vou pegar um exemplo, o mais absurdo de todos, para ficar mais fácil de entender. Você, quando lidar com algoritmo, eu acho que é fácil de entender que ele entende inglês melhor do que qualquer outra língua, né? Normalmente os programas eles são disponibilizados em inglês primeiro, porque quem os desenvolveu normalmente fala em inglês. Os materiais, as pesquisas, os papers, os artigos que são publicados, sua grande parte são em inglês. Outras línguas às vezes não entendem tão bem. Como é que você consegue monitorar diversas coisas que estão acontecendo? Diversas. Tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Você às vezes não tem equipe, você não tem a capacidade humana. Muitas vezes tem que ser via algoritmo. Só que às vezes o algoritmo não tem essa capacidade. Aí vamos pegar um idioma que, pelo menos as empresas ocidentais, não deve ter tanto material. O mandarim. Se o cara escrever uma coisa em mandarim, o cara postou um vídeo em mandarim, sabe? Um vídeo que você vê claramente que tá, mas o cara botou em mandarim. Só pra dar sabe? Uma maquiada. Pra dar um olé. Pra dar um olé no que tá acontecendo. E aí? Se essa postagem não for denunciada e a denúncia chegar, o cara não vai ver. Aí se essa postagem começar a ganhar corpo, e só depois que ganhar corpo, né, a rede social meio que presta... A rede social nem presta atenção, porque quem prestou atenção primeiro foi a justiça. A rede social vai ser punida? Então, eu acho que às vezes falta uma vontade de tentar pensar nas dificuldades técnicas, tentar entender um pouco o que passa na cabeça das empresas. Gente, eu não acredito, assim, que, sei lá, tirando o Janones, porque ele confessa com todas as letras, eu acho que a maior parte das pessoas, elas não são favoráveis a mentir em prol de ganhos políticos. A imprensa adora falar isso sobre Bolsonaro, direita, mas eu acho que as pessoas, elas não são a favor da mentira. Então, muitas vezes, quando se deixa de fazer algo, às vezes não é por má vontade, é simplesmente porque tecnicamente não tem como. Até o presente momento, a gente ainda não tem uma tecnologia capaz de lidar com todos esses desafios. Ele vai fazer o quê? Voltar para a Idade da Pedra? Será que o ser humano, em 2024, já não tem capacidade de começar a tomar decisões por si? Vamos começar a tomar decisão por si e deixar, sabe? Pô, o cara tem que amadurecer. Tem que amadurecer, meu filho. Começar a entender o que é verdade, o que é mentira, não cair coisa, né? Clickbait.
Não tem um monte de proibição, um monte de coisa contra, sei lá, determinado tipo de crime. O pessoal não continua, não tem antivírus, não tem, o pessoal não sai caindo em golpes. E novos golpes são feitos. E grande parte disso, para você evitar, depende também do operador, né? Do celular, do computador. Então, assim, a população também tem que ter a sua parcela de responsabilidade. Você não pode falar que a empresa tem que fazer tudo. Se o cara tomar um golpe, o cara tá com o celular, o cara tomou um golpe, o que? A Samsung vai ser a culpada? O cara tem iPhone, então vai acionar a Apple porque não conseguiu proteger o cara de um golpe. Não, mas o golpe chegou por SMS. Então a gente vai acionar, claro. Patinha, viva, oi, porque o cara recebeu, não era pra ter recebido. Tem que ser filtrado que é chegar pro cara. Então, assim, é bem complicado. Bem complicado. Muito complicado, né? Complicado demais. Demais, 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 demais. Ai. Pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade, professora na FGV de Direito, Yasmin Kuzi oferece duas interpretações distintas para a decisão do Google, uma positiva e outra negativa. Por um lado, poderia contribuir para a redução na disseminação de desinformação e manipulações eleitorais, já que restringe o alcance de campanhas pagas que possam ser redirecionadas de maneira não equitativa. Por outro, diz ela, pode limitar a capacidade de pequenos partidos e candidatos menos estabelecidos de alcançar um público maior, potencialmente afetando a pluralidade e a equidade no processo eleitoral. Quem já tem uma conta grande, isso, aquilo outro, e o candidato pequeno. Quem vai sair na pé é o candidato pequeno, o cara que já é político, que já tem a máquina, que nem depende da rede social, ele tá nem aí pra isso que tá acontecendo. Eu peço tanto, Deus, toque o coração dos homens que têm a caneta nesse país, toque no coração. Faça eles entenderem que as pessoas, sabe, não estão de má vontade, não estão de safadeza, às vezes são impossibilidades reais. Caio Machado, olha só, o cara que é o diretor executivo da ONG do Felipe Neto. Olha, ó, diretor executivo do Instituto do Felipe Neto. Diz que a definição proposta pelo TSE de conteúdo político eleitoral é muito ampla. Até o cara da ONG do Felipe Neto está dizendo isso. Como qualquer comentário sobre política poderá ser incluso nessa categoria, afirma ele, o Google teria de incluí-los em um banco de dados enorme. Para ele, a opção da empresa, assim como o Instagram não aceita, né, coisa, mas o que está em jogo é a questão de responsabilidade. Em vez do Google tentar separar o joio do trigo e cumprir as regras, pensando nos candidatos das 5.000 cidades, imagine o trabalho, e assim correr riscos enormes por cada erro nesse processo. A empresa preferiu não ter o desgaste, prejuízo financeiro do trabalho. Cara, não dá, me perdoa. Queria ganhar esse dinheiro, né? Acho que toda empresa quer ganhar. Não dá. Quem diz isso é o cara da ONG do Felipe Neto. Dá pra começar, né? Dá pra gente comentar sobre todos os assuntos, usando até a ONG do Felipe Neto para explicar o que tá acontecendo. Não precisa de mentira, desinformação. Aí o Estadão comenta, né? Veto do Google, anúncios políticos, pode criar monopólio para as redes sociais, dizem especialistas. Como assim? A priori o Facebook vai fazer. Mas só vai ter meio que Facebook, né? Que é a mesma coisa do Instagram e o Twitter. Ele nem sabe, né? Mas vai ter um monopólio. E a gente sabe, enfim, né? A decisão divide opiniões de especialistas que analisam que os candidatos vão perder importantes ferramentas para divulgar as campanhas. Mas a matéria do Estadão é muito mais branda e fala com muito menos gente que a matéria do Globo. Na esteira disso, o ministro Luiz Felipe Salomão defende que plataformas façam moderação de conteúdo. Muito cômodo deixar para o judiciário. Mas acho que o problema não é esse, ministro. Eu não acho que seja a má vontade das plataformas. Eu acho que as plataformas, elas possuem um medo real e talvez uma falta de capacidade de encontrar pessoas. Porque no final do dia a gente vai depender do ser humano. Alguém que vai apertar o botão e falar, poxa, remover esse conteúdo ou não remover. E muitas vezes a plataforma, ela pode não conseguir achar no mercado essas pessoas, ou talvez a plataforma pode ter o problema que o seu funcionário faz isso na maldade.
Então ela pode ter um prejuízo muito grande. E já imagina, até a plataforma provar que ela não... Aí vai falar, mas a plataforma tinha responsabilidade sobre o seu funcionário. Aí, às vezes ela silencia alguém, ela é processada por isso. Então eu não acho que as plataformas elas não querem ajudar. Quando é aquele tipo de conteúdo flagrantemente do mal, sabe? A pessoa sem roupa, absurdos. Você vê que as redes sociais, elas retiram. Que, acho que não é má vontade, ministro. De coração, falando pro senhor, sabe? Sem ironia, sem nada. Né? Diz que elas precisam assumir a responsabilidade pelo que disseminam. Por isso o ministro, também ministro do Superior Tribunal de Justiça, diz que o anteprojeto, com proposta de alteração do Código Civil, impõe às redes sociais uma conduta mais ativa para evitar que conteúdos ofensivos e criminosos sejam divulgados. O texto apresentado ao Congresso propõe a revogação do artigo 19 do Marco Civil, que é o que diz que as plataformas não são responsáveis pelo que as pessoas postam. E ainda vai ser mais complicado, porque você vai sair da questão de publicidade dos candidatos, vai ser todas as pessoas nas redes sociais. Minha nossa. É muita coisa, é muita coisa. Sabe? É muita coisa. É muita coisa mesmo. É muita gente. Eu acho que não tem tecnologia para isso. Só o Brasil. Quantas pessoas... Vamos botar... Você tem rede social. Por exemplo, Bolsonaro deve ter mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. Não olhei mais quantos números ele tem, mas tem mais de 20 milhões. Eu sei que tem gente... Pronto. Felipe Neto tem mais de 40 milhões de seguidores no YouTube. Só no YouTube. 40 milhões. Imagine os comentários que são feitos. Cara, imagina você conseguir monitorar isso. É muita coisa. Não tem algoritmo, não tem material humano que dê conta. Você lê, refletir, poxa, será? Vai ter vários que você vai ficar na dúvida, aí você vai olhar isso, vai olhar aquilo outro. Por isso que a coisa é encaminhada para justiça, que em tese são pessoas que estudaram para entender os limites legais das coisas. Poxa, vocês, ministros, juízes, poxa, vocês que se arvoram isso, né? São os caras que têm a capacidade de decidir o que é certo e o que é errado. Tem coisa que é óbvia, que tá bem claro, poxa, isso aqui não pode. Mas tem uma área cinzenta que todo mundo está questionando. Poxa, isso pode ou não pode? Em determinado país pode, outro não pode. Às vezes, o algoritmo foi criado pensando na realidade norte-americana, da primeira emenda. Chega no Brasil, você não consegue reaplicar. Às vezes tem um algoritmo, inteligência artificial, machine learning. A revogação do artigo 19 abriria espaço para usuários moverem ações judiciais contra as plataformas, pedindo indenização por conteúdos ofensivos e criminosos. Aí esse assunto, ele pode ser votado, inclusive na Suprema Corte. Quantos votos o Supremo já tem para responsabilizar as redes sociais por conteúdos publicados? Bela Megala informa, né, que a coluna conversou com 5 magistrados que afirmaram serem favoráveis. Nos cálculos, há ao menos 7 votos garantidos. A maioria dos ministros vai se posicionar pela inconstitucionalidade do artigo 19. Espero que a internet não fique inviável. Eu realmente espero, né, que a internet não fique inviável, porque muitas pessoas dependem disso para trabalhar, para muita coisa, e às vezes podem ser punidas, que as empresas vão ficar com medo. E o debate ao redor de todo esse assunto, eu acho que a imprensa também não ajuda. Você vê, Lugabeiro, interessa a todos um regulamento para a internet. Porque se você não tem regulamento para a transgressão, por outro lado, também fica sem regulamento para a repressão. Não interessa a ninguém que não existam visões claras sobre o tema, destaca Gabeira após o Google proibir publicidade eleitoral. Aí o André Marsigla, jurista, ele fala assim, ó: viver em sociedade é estar regulado, Gabeira. Mesmo quando o Estado deixa de regular algo, está regulando. A regulação é não regular. O ponto de discórdia não é esse, mas se fingir que nenhuma lei alcança a internet e que, portanto, a única regulação efetiva é a que promove controle de conteúdo. Eles seguem nessa, não, a internet não é terra sem lei, a internet não é terra sem lei. Pessoas são processadas diariamente por injúria, calúnia, difamação. Pô, bicho, sério, não é difícil de entender. Por que tanta má vontade por parte dos jornalistas? Por que tanta má vontade? Por quê? Aí você vê aqui, ó, Agência Brasil. Governo Dilma, né? Olha a notícia. De 71 países ou blocos,
apenas 2 e União Europeia não criminalizam a desinformação, né? Você fala, nossa, de 71 só 2 e União Europeia? Não é quase ninguém. 3, né? Rapaz, todo mundo, menos 2, rapaz, pouca coisa. O estudo foi lançado nessa terça-feira na Câmara dos Deputados. Aí, olha quem tá criticando o governo federal. Cristina Tardáguila, fundadora da agência Lupa. Acho que ela é da Lupa, ou é os fatos. Eu tô na dúvida, Cristina, me perdoe. Mas é a Lupa ou os fatos. Ela é uma especialista de fact-checking. Ela tem uma agência de fact-checking. E ela tá criticando o governo Lula falando o seguinte, ó, isso daqui é uma aula de manipulação estatística. 2 países mais a União Europeia são 29 países. Isso quer dizer quase 41% das 71 nações analisadas não criminaliza a desinformação. Ter opinião sobre regulação é livre, mas distorcer dados é feio. É complicado, bicho. É muita má vontade, mas você olha às vezes para a esquerda e fala, rapaz, acho que a esquerda é de maldade. Não é de má vontade, é de maldade. Aí você vê. Folha reforça combate à desinformação com o projeto Checamos. Aí o AGU gosta, é importante medida. Vem muita boa hora, sucesso ao projeto. Me pergunto se a Revista Oeste fizer uma checagem, lançar esse projeto, vai ganhar um RT do Messias? Me pergunto, né? Eu espero que sim. TV Globo e Globo News vencem Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário. Justo, né? Eu realmente acho justo. Essa é a ironia, né? Ironia seria se eles não ganhassem. Eu falo, o quê? Eu acho que essa era a notícia, a verdadeira notícia, né? Era se a Globo não ganhar. Aí ia ser um escândalo. Podia meter lanterna urgente. Algo estranho aconteceu. Aí a turma que tá muito preocupada com mentiras, desinformação, né? Eles inclusive falam que é por causa disso. Que o governo Lula não emplaca, não avança pra frente. O protagonista soltou uma nota muito descaradinha, pesada. Sobre a tentativa do governo de levar a verdade para as pessoas. Agências amigas do PT vencem mega licitação de Lula. O antagonista já sabia desde o dia anterior do resultado da mega licitação para combater fake news dos outros, né? Do governo Lula, não do Lula, dos outros. Aí eles falam, o antagonista já sabia do resultado desde o dia anterior. Como? Eu não sei, mas eles estão dizendo que sabiam. Saber do resultado com antecedência não deveria ser possível, já que os autores das propostas vencedoras só poderiam ser conhecidos na sessão pública desta quarta, pois o julgamento acontece sob propostas não identificadas. Os 197 milhões de reais alocados pelo Palácio do Planalto para combater fake news dos outros serão partilhados por 4 agências amigas do governo Dilma, o que desperta suspeitas sobre o processo. O resultado anunciado nesta quarta foi publicado horas antes, na terça-feira, em postagem cifrada no perfil do X de um dos autores desta reportagem. PP igual AD mais M mais BR Plus mais US. PP deve ser publicidade e propaganda. Então tá ali, ó. AD, aqui ó, amigas. A área comunicação, AD. Bom, acertou o AD, né? Uma. É conhecida por sua associação com Otávio Antunes, marqueteiro do Haddad. A US, né, usando digital, tá ali, então acertou 2. É vinculada ao Sidônio, que foi marqueteiro do Dilma. A BR+, né, BR Plus, foi o que escreveu ali, então 3 acertos, que compõe um consórcio vencedor da BR e tal, com a Digi e tal. Tem conexões com deputados federais Lindenberg Farias e a Gleisi Hoffmann. Por último, a agência Moringa L2W3, que ele só colocou o M, né? Pode ser que não seja, né? Teria preferência do Paulo Pimenta. Aí o Jair Messias Bolsonaro comenta sobre esse caso, falando, né? Algum comentário de alguém sobre milícias digitais ou algo do gênero? A inércia, quando se trata do outro lado, expõe o método há muito tempo. Não enxerga as circunstâncias que o país vive quem não quer. Sob pretexto de combater a desinformação, o governo planeja gasto recorde de 251 milhões para interferir nas redes sociais.
Aí só pra falar mais um pouco, tá falando de Bolsonaro, né? Tivemos aí um final de semana, 30 e poucas mil pessoas, segundo o levantamento da USP. E aquela coisa, nunca falha. Toda vez que você vai atrás de um especialista, você encontra as mesmas coisas. Você vê ali, ó. O monitor do debate público é sempre citado na mídia como referência para mapear os atos de rua e as redes sociais. Quem será que patrocina esses acadêmicos? Quem? Ford Foundation, Fundação Ford. E acho que se cavar direito é capaz de achar os Soros também. Nunca falha, gente. Nunca falha. Nunca falha. Nunca. 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 Aí você vai olhar as preocupações. Evangélicos dominam posts de extrema direita. Revela estudo. Renato fala, né? Calça aos evangélicos? Será que em breve os posts com versículos serão submetidos à checagem pelo órgão que fiscaliza a saúde da democracia? É complicado, né? É complicado. Vamos falar da direita. Saiu um texto interessante no Estadão, na noite de ontem, 8 da noite. A direita brasileira veio para ficar e o vácuo está ao centro. Por décadas no Brasil, ser considerado de direita era um estigma. Ninguém aceitava a pecha. Eu acho que deve estar no Atlas de junho. Eu acho que está no Atlas de junho. Vocês podem procurar lá, quem procura acha. Não vou lembrar qual mês. Eu trouxe uma matéria que é o FHC, a matéria da Folha de São Paulo. O FHC reportando a matéria dizia que ele reportava pro Tony Blair que ele conseguiu grandes avanços no Brasil, que hoje, naquela época, né, ninguém mais se considerava de direito conservador. Então a direita já não era um problema mais. Bem na linha, né, do que o Fabiano está escrevendo. Enfim, o direitista era sempre alguém antiquado, equivocado, sombrio e até mesmo cafona. Recentemente, nos tempos em que a disputa da política nacional era entre o PT contra o PSDB, o maior temor dos tucanos era receber a terrível pecha de ser de direita, e se envergonhavam bastante de terem privatizado estatais que davam prejuízo e passaram a dar lucros. Nas escolas privadas da classe média alta, quem manifestava posições tidas como conservadoras era já de pronto considerado um esquisitão sem acesso às melhores festas. Já houve um debate aberto em universidade pública, conduzido pelos alunos e professores, na qual se discutiam as melhores alternativas nas eleições presidenciais subsequentes, contanto que fossem os candidatos de esquerda. Ali a direita simplesmente não existia. Ao mesmo tempo, ainda nos anos 90, um ainda menosprezado, autodenominado filósofo, o ex-marxista Olavo de Carvalho, tentava divulgar a seguinte tese: boa parte do brasileiro comum, longe das universidades e das redações de jornais, era um conservador nato, ou mesmo um reacionário. O entrave é que não via opções políticas viáveis que estivessem de acordo com suas crenças, quando essa fração relevante da sociedade soubesse se organizar para enfrentar o establishment cultural esquerdista, iria tomar o poder. Por razões que ainda precisamos nos debruçar muito para entender melhor, a profecia se realizou quase 2 décadas depois com Jair Messias Bolsonaro, que conseguiu, né, emplacar, agrupar em torno de si os valores básicos que o brasileiro defende, que não é muita coisa, mas que a imprensa repudia a todo custo. Após 4 anos de vertigem para tanta gente, o ex-presidente não foi reeleito, Lula voltou ao poder. Isso poderia significar que poderíamos enterrar a direita por debaixo do tapete e voltar a imaginar novas disputas entre a esquerda e a centro-esquerda pelo comando federal? Isso talvez nunca mais ocorra. O fenômeno Bolsonaro, somado com as redes sociais, onde cada cidadão tem sua tribuna e a mídia tradicional se enfraquece, abriu a caixa de Pandora. A direita veio para ficar. Um detalhe para não passar desapercebido: vários dos atributos que o petismo joga contra Bolsonaro, como fascista, inimigo dos pobres, etc., eles já tiravam sobre os tucanos. De qualquer maneira, os números do IPEC divulgado esta semana confirmam essa tese, que já foi solitariamente olavista. Segundo a pesquisa, o Brasil hoje conta com 45% de eleitores de mais à direita, né? 24 muito convictos, 20 de centro e 21 de esquerda, dos quais 11 são muito convictos. Ou seja, para vencer as eleições, a esquerda precisa conquistar a maioria absoluta do centro. Já a direita precisa ir atrás de apenas uma minoria
os eleitores centristas para vencer. Aí ele fala que Bolsonaro, né, só falava para os seus, etc. tudo mais. Independe de qualquer coisa, gente. Eu vou batendo na tecla. Temos que expandir um pouco o nosso discurso. Tudo indica que nós vamos voltar em 2026. Tudo indica. 2027, né? 1º de janeiro de 2027. Tudo indica que a gente vai estar lá de novo. Tudo indica o cenário. Que voltemos realmente para solucionar esse país. E aí o cara encerra falando o seguinte: é claro que ainda precisa ficar mais claro quais são as definições de esquerda, direita e centro de quem responde a um questionário desse nível. Quem vem batendo na tecla, né? Tem vários divisões, esquerda, direita, cada um acha que é mais ou menos uma coisa. Tem que ter, no mínimo, assim, algumas coisas mais básicas que as pessoas concordem, tipo, reduzir imposto. Reduzir imposto que todo mundo concorda. Liberdade de expressão, todo mundo também concorda. Coisas um pouco mais basilares. Pô, a gente tem que investir no que vai desenvolver o Brasil. Deixa a agenda verde para tomar do Lula. São termos controversos e faltam maiores esclarecimentos. Na universidade pública, a direita pode ser simplesmente identificada como uma pessoa perversa e que odeia os pobres. É que é assim, né? Tomaram conta, a esquerda trata todo mundo assim. Num debate em 2006, um esquerdista já afirmou, quando confrontado a definir os termos: observe Geraldo Alckmin e você saberá o que é direita. Tá vendo, né? É o ser direita a serviço do Lula. Por outro lado, a direita tem lançado no ar a ideia de que a esquerda é incompatível com o cristianismo. Há muita fumaça que turva a visão dessa disputa entre direita e esquerda. Aí falando sobre a direita vir para ficar. Depois de toda essa notícia ruim que a gente comentou mais cedo, eu acho que essa daqui anima um pouco. A gente tá longe de ter maioria, mas porque a gente aumentou umas 10 vezes. PL monta uma ofensiva para virar a maior bancada do Senado e fortalecer a oposição ao Dilma. Tá querendo trazer mais 3 para ter 16 senadores. Um único partido. Isso é muita gente. Os 3 senadores que estão na mira são Márcio Bittar, Alan Rick e Cleitinho. E quem? O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ajudar no esforço de convencimento. Sempre ele, né, velho? É difícil. Toda vez que você... Tá lá o homem. Tá lá o homem. Tá lá o homem. Trabalhando. Olha lá o homem trabalhando. Lançamento da pré-candidatura do Bruno Engler. Olha o Cleitinho. O Cleitinho devia mudar, viu, Cleitinho? Tá ali o Nicolas, né? O também tá lá. 11 de maio. 11 de maio, lançamento. Já tá rodando no Brasil. O homem não para. E aí, quando ele fala, né, que o vácuo está no centro, eu nem coloquei aqui uma notícia, mas se vocês forem na coluna do Lauro Jardim, né, quem cobre mercado financeiro, vocês vão ver, o Armínio Fraga tornou sócio de um canal. Será que esse canal? Não sei. Vai lá dar uma olhada. Vai lá dar uma olhada. Qual canal que ele se tornou sócio? Não, recebendo não sei quem mais. Pensei que era importante, mas nada pra comentar em vídeo, só prestar atenção. Se liga nisso daqui. Então, dado o alívio de termos um presidente democrata, e é sempre bom a gente sublinhar isso, ele tem um problema que é... E eu acho que esse é um problema da esquerda em geral, sabe? É preciso começar, e isso tem de vir da esquerda e tem de vir do centro, mas principalmente precisa vir da esquerda, se a gente quer voltar a uma normalidade democrática, ele precisa começar a trabalhar para separar a extrema-direita da direita. Eu não estou dizendo que esse é um trabalho simples, mas quando você fala... Pedro? Foi o Musk. A gente tá com... Foi o Elon Musk. A gente tá com um probleminha ali na internet do Pedro, mas a gente vai continuar aqui. Ó, o Pedro tá voltando, vamos ver. Voltou. Pô, Pedro, não deu nem tempo da gente conversar. Vai lá, continua. O ponto que eu estava tentando fazer, essencialmente, é o seguinte. É preciso começar a trabalhar por parte da esquerda em buscar interlocutores com quem seja possível o diálogo na direita. Se você não começar a trabalhar com o reconhecimento de uma direita democrática,
o que você faz essencialmente é empurrar essa direita democrática para o lado do bolsonarismo. Porque aquele lado é o lado que tem voto, portanto, um lado que é mais confortável. Aposto que nesse momento tem um bando de gente na caixa de comentários dizendo absurdo, quer normalizar fascista, quer isso, quer aquilo. Não. Eu só quero reconhecer o fato de que enquanto a gente não começar a trabalhar ativamente para reconhecer interlocutores na direita e legitimar interlocutores na direita, esse troço não vai funcionar. E essa coisa tem que partir do exemplo do presidente da República. O Lula faz em parte isso. Mas não é bastante. Quem são os candidatos a serem... Parece piada, né? A turma fala da tal direita permitida. Temos que fazer a direita permitida. Lula fala quem pode ser direita pra gente começar a desenhar o cenário. Os liberais com certeza. A turma do MBL. A turma do MBL com certeza também. Aí você vê, ó, direita permitida, ó. Bastariam 6 meses de um governo pragmático, tipo bosta do Temer ou do PSDB para arrumar a casa, mas aí botam um cretino, tipo que estava lá antes, que só tá preocupado em lacrar, viajar e fazer farra com a esposa. Não teria como ser diferente. A turma do MBL já tá aí, ó. Não, olha só. Olha, PSDB, Temer. Olha a direita permitida. Uma movimentação ativa. Quem são aqueles 3? A Marilis. Escreve todo dia na Folha de São Paulo. Tá tentando... Tá clamando pra direita deixar de ser canceladora e woke, porque ela tá vendo que tá dando errado. Os textos dela todos estão indo nessa direção. Ela escreveu ontem sobre a Ludmilla, que está sendo cancelada pela esquerda. Uma cantora de esquerda, lulista, fez o L. O Christian Lynch, que é o criador do termo judiciarismo de coalizão, que acha sensacional tudo que está sendo feito aí para perseguir Bolsonaro e seus apoiadores. Tem muita voz aí. Foi um dos que começou lá com a turma do Alberto Cantalice, a narrativa da internacional de extrema-direita, que está atuando no caso da coisa. Cientista político, tá em todos aí, personagem icônico na esquerda, e o Pedro Doria, né, que escreve em vários jornais, também no Globo. Tô dando aí o caminho, vamos fazer assim, vamos criar, o cara tá literalmente falando, vamos criar o novo Teatro das Tesouras. Em breve, guardem esse vídeo na mente, guardem, porque eu vou lembrar dele. Em breve nós veremos surgir os primeiros membros da direita democrática. Vocês vão ver. É capaz de a gente se assustar. Aí, pegando aqui nos nossos finalmente, que não vai dar tempo de falar mais nada. Ainda sobre a questão da pista do IPEC, né? O IPEC foi uma pesquisa, 11% de esquerda, 24% de direita, tudo mais. Aí um cara que não se classifica como direita, que é o Rafael Machado, escreve o seguinte, ó. Vou dar uma opinião dissonante. Não é que a quantidade de pessoas de direita está aumentando muito, mas que crenças normais e sadias estão sendo empurradas na taxonomia cada vez mais à direita. Achar que gênero tem base biológica é, por exemplo, ser de direita. Se você acha que a biologia impõe você de direita, é o que se tornou as coisas hoje. Então, assim, a turma, eles acham que vão conseguir resolver a situação com a direita permitida. Eu acho que vai dar ainda mais errado. Mas deixa lá. Deixa eles tentarem. Eu sinto que existe uma má vontade para realmente tentar entender o que se passa no Brasil. Eles querem a todo custo criminalizar um movimento, né? É um negócio absurdo. Vou mandar esse vídeo lá no Telegram. Vocês podem mandar para outras pessoas que vocês conhecem, alertar, né? Sobre a criação da direita permitida. Está sendo aí moldada. E reflitam sobre o início. Vejam como a esquerda sempre trabalha, sempre bem propositiva, bem pragmática. Espero que os nossos deputados sigam nessa linha crescente. Estão melhorando. Amanhã a gente comenta sobre mais coisas. Se gosta do meu trabalho, quiser ajudar um tiquinho mais, pode assinar mesmo canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito também na descrição. O link do Telegram também sempre fica na descrição. E o Atlas Brasileiro, né? kimpaim.com.br, onde registramos todas essas histórias. Fico por aqui, compartilha, volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!